Salmo 116, antes da nossa leitura, onde nós vamos ler o Salmo 116, e nós agradecemos a presença de todos mais uma vez. No primeiro dia da semana retrasada, no domingo, nós pregamos nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 5:5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Logo no início do sermão da beatitude, e que Jesus começou a disparar novidades para o povo, aquele sermão que revolucionou a própria essência da religião, de estar no caminho da verdade, no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que ficou naquele sermão foi: somos pessoas mansas, herdeiras de Jesus? Domingo passado, próximo, o último, pregamos sobre o leproso, um homem que logo após Jesus terminar esse sermão de Mateus, que iniciou Mateus 5, 6, 7, logo no início do capítulo 8, Jesus termina esse sermão maravilhoso e um leproso dirige até Jesus. E ele prostrou-se diante de Jesus e disse em 8:2 de Mateus: eis que veio um leproso e adorou, dizendo: se quiseres, podes tornar-me limpo. Se quiseres, pode me tornar limpo. A pergunta que ficou no domingo passado para cada um de nós é assim: enxergamos nosso coração como um trapo de imundícia, cheios de pecados, semelhantes à lepra, como disse o profeta Isaías? No domingo de hoje, nesse domingo, nesse momento, com a graça de Deus e a permissão para podermos falar dele, nós encontramos no Salmo 116, um salmo que alguns estudiosos denominam encaixar para o rei Ezequias, aquele rei que Isaías chegou para ele e disse que ele ia morrer, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe deu uma sobrevida de 15 anos. Isso em 2 Reis 20 e Isaías 38, para quem quiser anotar. Um livramento da morte. Outros creem que esse salmo foi Davi que escreveu, mas nós na verdade não sabemos exato a autoria dele. Mas esse salmo, ele sempre foi empregado nos louvores e nos momentos de reflexão que os judeus usavam para poder agraciar-se do poder de Deus. Hoje nós vamos usá-lo, como nas duas pregações anteriores, para que cada um de nós nesta noite possa fazer a sua avaliação. Então, Salmo 116:12 diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Vamos ler todos juntos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Novamente. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Amém. O grato escritor quer dar alguma coisa ao Senhor, como nós lemos. Que darei eu? Como os nossos votos geralmente são falhos, ainda que em nós haja boa vontade, nisto vamos falar. Será que podemos dar alguma coisa em troca de tudo que o Senhor tem feito por nós? E é uma pergunta. Após maravilhar-se da operação da salvação que o Senhor tinha feito na vida desse escritor, ele pensou em retribuir, e como não encontrou como retribuir, ele pensou em algo que pudesse agradar o Senhor, para que pudesse expressar sua gratidão ao Senhor. Já que eu não posso pagar, grato sou. Amém? Nesse salmo, o escritor conta que a morte tinha rodeado e tomado conta dele, de forma que ele suplicou e o Senhor ouviu e o livrou da morte.
Agora ele reconheceu uma dívida da vida, dívida da salvação, a salvação de um simples homem mortal. O salvo da morte assumiu um compromisso de sempre invocar a salvação, como sua súplica foi ouvida pelo Senhor. Sua gratidão deveria ser de agora em diante para sempre. Então no verso 2 você pode ler, ele diz assim: porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Como o Senhor me ouviu, de agora em diante eu quero invocar o nome do Senhor enquanto eu estiver fôlego nesta vida. A bondade do Senhor, as suas misericórdias não têm preço, não tem como pagar com dinheiro, ouro, serviços, ainda que seja a pedra mais preciosa que possa existir, ou qualquer atitude, ou qualquer sacrifício. Nada que possamos querer fazer, nas nossas das melhores boas vontades, nós não podemos pagar nada a respeito da vida. Se somos tão endividados, com a sua misericórdia, que preço se dará pela salvação? Qual é o preço de resgate de uma vida? A única maneira é ofertar, é entregar a sua vida, é a entrega, é tomar o cálice da salvação, como vamos ler, e aceitar como seu único e suficiente Salvador. Tito, o evangelista, diz assim, quando recebeu de Paulo esta informação: porque a graça salvadora de Deus, Tito 2:11, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. O que é de graça não se paga, mas se manifestou a todos os homens. A autorresposta foi seguida depois que a vida se manifestou neste homem. Veja o versículo 13 do Salmo 116. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ora, cálice, taça, é de beber. Então ele diz, eu tomarei a bebida da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu tomarei a taça da salvação, diz o escritor. A taça da salvação significa o cálice pelo qual o senso da grandeza da salvação pode ser expresso. A taça de ação de graças. Paulo diz aos irmãos em 1 Coríntios 10:16, o seguinte recado: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Lemos ontem à noite na ceia. E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Ainda que não existia ainda naquele tempo a ceia do Senhor, no entanto, ele já prefigurava a salvação por meio de um sangue derramado, de alguma forma sacrificial. Jesus Salvador, sempre presente nos salvos, em todos os tempos. Como a ceia do Senhor, expressamente destinados a chamar a misericórdia de Deus para a recordação da salvação, olha, a ceia é um memorial para recordarmos o que o Senhor fez por nós, um memorial da graça salvadora. Recordar que o Senhor tem feito e nos fez é uma forma de lembrar e agradecer das grandes coisas que o Senhor faz por nós todos os dias. E eu creio que muitas coisas que o Senhor faz por nós e em nós, nós nem percebemos. Como não percebemos, não agradecemos. Por isso é bom agradecer, até pelo que nós não sabemos que o Senhor tem feito por nós, em cada ocorrência de livramento. Você pode orar: Senhor, eu quero te dar graça por coisas que eu nem imagino que o Senhor fez por mim. Jó 37:5 diz, faz grandes coisas que nós não podemos compreender. Este apelo que eu fiz agora de você agradecer, porque você nem sabe, nós encontramos amparo bíblico em Jó. O Senhor fez grandes coisas
que nós não podemos compreender. Se eu não compreendo, eu não sei. Mas Ele fez. O fato de nós estarmos aqui pode ser que seja incompreensível, mas nós devemos dar graças ao Senhor por estar aqui nessa noite. Amém? Salmo 71:19 diz: também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizestes grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? A justiça do Senhor aqui diz que está acima da nossa equação de entendimento, de compreensão. Nós não compreendemos a justiça de Deus, pois então nós vamos agradecer pela justiça que Ele tem nos feito, e pode ser que no dia que o Senhor está operando justiça em nós, nós estamos contrários. Pode ser que nós estamos reclamando, pode ser que nós estamos com ideias diferentes, mas o Senhor nos puxa para colocar no caminho que Ele quer. Amém? Pode ser que você não dá graças ao que você não entende. Pode ser que você não dá graças à justiça que o Senhor tem operado. Que tal começar a dar graças ao Senhor? Fazer como o salmista fez. Cuidado com certas taças que se andam tomando por aí. A taça do esquecimento, por exemplo. A taça do silêncio, por exemplo. A taça da reclamação. Esquecer dos feitos do Senhor é uma gratidão insana e irresponsável. O Senhor fez, parece que Ele tinha obrigação de fazer. Isto beira a irresponsabilidade de qualquer cristão. Silenciar é como a indiferença e o desprezo, o chamado pouco caso. A reclamação, a murmuração, este cálice é muito perigoso, porque ele é o cálice da morte. É blasfemar o santo. Murmuradores não têm condição de entrar no reino de Deus. Reclamação é uma conversa com o mal, e isto Deus abomina. Lembre-se do povo do Egito, que não fazia coisa ou outra a não ser reclamar por tudo que Moisés fazia a eles. Não podemos ter vida de quem reclama no deserto, porque mesmo no deserto não morreram de sede, mesmo no deserto não morreram de fome, mesmo no deserto, diz a palavra, que nem seus sapatos, nem suas roupas envelheceram. Então, por que reclamar? A ingratidão é um dos piores momentos que o cristão pode estar. Atente. De forma que, meu irmão, minha irmã, veja como anda o humor do seu coração, o estado de espírito do seu coração. Não podemos ter um coração amargurado. Quem tem fel de amargura no coração vai oferecer o mesmo mantimento e a bebida que ofereceram para o nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidado. Salmo 69:21, numa voz profética, diz: deram-me fel por mantimento e na minha sede me deram a beber vinagre. Deram, mas ele não bebeu. Em Mateus 27:34, diz assim, nos últimos momentos do nosso Salvador: deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. O que o Senhor não bebe, não serve para nós, mesmo que lhe é oferecido, com sarcasmo, com ironia, com provocação, ao Santo dos Santos. Muito cuidado, a gratidão deve estar como um baluarte na sua vida. A vida em temor e satisfeita evita comportamentos de maldade que vez ou outra não percebemos, maldade imperceptível e a afronta e a blasfêmia ao sagrado. Provérbios 19:23 diz: o temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal algum. Não esqueça do temor e da gratidão, elas devem andar paralelas juntas dentro do seu coração. Amém? O termo invocar significa
celebrar o nome de Deus. Envolva-se numa vida de piedade, meu irmão. Faça-se diminuto entre os homens e Deus. Considere os outros superiores a si. Seja piedoso, ainda que o seu coração não quer lhe permitir. Deixa a luz do céu entrar. Diminua-se cada dia mais. Fique pequenino diante da grandeza de Deus, porque assim nós vamos entender o que é dar glória a Deus, o que é dar graças a Deus. Faça questão de uma observância especial para chamar a misericórdia de Deus nas suas recordações. Você tomou a ceia do Senhor ontem, por exemplo? Se não, o que aconteceu? A ceia, o culto, as orações são modos de render ao Senhor um retorno pelos benefícios recebidos por suas mãos, como estamos neste momento. Fuja da arrogância, fuja da soberba. Soberbos e arrogantes estão mais próximos de Satanás do que ao lado de Deus. Nunca são gratos, não invocam o Senhor com humildade. Não despreze, por exemplo, a ceia do Senhor por te parecer coisas de dia a dia ou sem importância. Sem importância somos nós, sem a comunhão do corpo de Cristo. A ceia do Senhor é um momento público de assumir a taça da redenção, da salvação e esperar Jesus voltar na igreja do Senhor juntos e unidos. Desconsidere, por favor, quem está aqui e não veio ontem, mas que gostaria muito de estar aqui e não puderam vir por força maior. Mas eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que na comunhão seus humildes corações estavam voltados para a igreja do Senhor. Amém? Se Deus lida tão gentil e misericordioso conosco, e nós falhamos em dar a Ele o tributo de louvor pela nossa libertação, então pecamos silenciosamente. Ninguém vê esse pecado. A ingratidão muitas vezes não é perceptível. Veja Salmos 50 e 23. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará. Ofereça sacrifício de louvor ao Senhor e você vai dar glória a Deus. E aquele que bem ordena seu caminho, eu lhe mostrarei a salvação de Deus. Amém? O certo para cada um de nós, expressar de todo o coração, da melhor forma possível, a gratidão que temos por Jesus ter nos salvado, você que é um salvo no Senhor, por Deus ter te amado antes de você o amar, guardado e protegido do mal e do perigo maior e da morte eterna e outros subsequentes que nós nem imaginamos. Quando nós oramos, Senhor, livra-nos do mal, você esquece que Deus te ouviu e Ele te livrou do mal e nós não agradecemos o livramento porque nós não percebemos que Deus, com a sua mão forte, nos protegeu. Mas ter um coração agradecido e bem disposto pelos seus grandes benefícios, porque o benefício é graça, é favor imerecido que Deus nos faz. Por isso a pergunta desse salmista: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Mas um profeta faz a resposta. Esse profeta chama-se Oséias. Oséias 6,6 ele diz: porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Então o que Deus quer de nós é a misericórdia. Deus quer de nós o conhecimento de Deus, mais do que qualquer holocausto, sacrifícios, obras, penitências, qualquer coisa que seja. Vir à igreja não deve ser um sacrifício. Vir à igreja deve ser um ato de reconhecimento de Deus, de conhecimento de Deus, de misericórdia entre os irmãos. Ora, se meu irmão vem à igreja, tal qual ele eu também vou, porque nós nos amamos. Porque o que adianta jejuar e não ter misericórdia? O que adianta orar e não ter o amor de Deus? Pode ser que já passou pela sua mente esse espírito de dar em paga o que Deus tem nos feito. Alguma recompensa, Deus, que seja, da maior expressão possível.
uma retribuição valorosa que seja. Mas logo em seguida, nós e o salmista, o espírito de pagamento cedeu um espaço de espírito de gratidão. Num estado de gratidão a Deus, ele compôs esse salmo. Num estado de gratidão a Deus, você pode compor a sua vida. Amém? Grato por estar vivo, grato pela salvação, grato por o Senhor ter atendido suas súplicas e as suas orações, sem nada fazer ou pagar. Isto é perceber o endividamento, sem possibilidade alguma de se pagar, como se diz, impagável. No primeiro momento, ele pensa como pagar tantas maravilhas que Deus fez. Foi assim que o escritor acorda e vê que não há como pagar. Reconhece ser humilde e agradecido o suficiente. Eu não sei se alguém aqui já teve alguma dívida que jamais ia conseguir pagar. E quando ele chega nesse momento, ele fala, não tenho como pagar, agora nada posso fazer, a não ser que alguém venha remir essa dívida minha. Foi o que Jesus fez por nós. Amém? Que retorno pode ser igual à recompensa que Deus fez por nós? Porque a questão é natural dos homens. Naturalmente nós perguntamos quando recebemos um favor de um semelhante nosso, de um irmão, quanto custou, irmão, o que você fez por mim? Quanto lhe devo? Não é assim, irmãos? Como é nossa natureza de pagar para ter e para conseguir, com a nossa salvação não é dessa forma e nunca vai ser. Porque veja bem, coisa simples da nossa vida, quando nós vamos às compras, pagamos pelos gastos de qualquer suprimento que nós fizemos, ainda que seja de primeira necessidade. Quando vamos num restaurante, pagamos pelo alimento. Quando vamos ao médico, pagamos pela consulta. Se você não paga na hora lá para o médico, você pagou por os impostos. Tem gente que acha que não paga, mas na verdade você já pagou muito antes. Das compras, deixamos o dinheiro para o comerciante. Do restaurante, deixamos o dinheiro para o dono de quem fez a refeição. Da consulta, deixa o pagamento para o médico. Para o governo, paga os impostos adiantados, damos a César o que é de César. Amém por isso. E nós não estamos passando fome, não estamos passando necessidade. Aqui nesse mundo existe uma lei. Amém, irmão Davi? Amém mesmo. Nesse mundo existe uma lei dos homens, e é sempre assim. Existe um ditado que sempre aprendi na minha empresa, dos homens vividos do mundo: ninguém dá almoço de graça, ninguém faz nada de graça. Eu sempre aprendi aí fora, não pense que alguém te dá um presente de graça, alguma coisa ele vai te cobrar. E é sempre assim. Mas incrível, irmãos, nós somos contaminados pelas coisas do mundo, mas nós não somos lavados muitas vezes pelas coisas da graça de Deus, porque mesmo que o homem não faça lá fora, mesmo que não haja essa relação entre nós, o Senhor continua honrando o que Ele propôs para cada um de nós, salvação gratuita, pela graça de Deus. Amém? E quando vamos à casa do Senhor, como você veio hoje, nada precisamos de pagar, nossas dívidas foram todas quitadas antes. Podemos e devemos ser gratos, então, e oferecer um culto de gratidão a Deus. Amém? Então eu posso te perguntar para mim e para você, o que trouxemos hoje para oferecer ao Senhor nesta noite? Se venho triste, por acaso se alguém veio triste hoje, você vai voltar triste ou alegre? Se você veio carente nesta noite, você vai voltar carente ou satisfeito? Se você veio vazio, você vazio volta ou cheio da palavra de Deus volta? Se você veio morto, acabado, sem esperança alguma, você vai voltar mais vivo? Se você veio ansioso, volto certo que o Senhor vai acalmar a minha alma, me dar o refrigério da minha alma que eu tanto necessito? O que você responde? Voltando ao nosso Salmo 116, veja a realidade desse salmista que ainda nós não lemos todas. Mas ele diz no versículo 3, os cordéis da morte me cercaram e as angústias do inferno se apoderaram de mim.
encontrei aperto e tristeza. Que relato triste, relato irrecuperável. Os cordéis da morte são aquelas cordas finas que matam e te levam às angústias do inferno, porque esta realidade já fazia parte, já tinha tomado conta, não havia mais escape para este homem. A morte estava decretada, é isto que ele diz. Então foi que ele clamou, invocou, suplicou, e o Senhor prontamente lhe livrou da morte. Ele reconhece que foi por piedade e misericórdia, porque nada merecia. E veja o 4, 5 e 6. Então invocarei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples, fui abatido e Ele me livrou. Amém? Como dizem diante de um cadáver ou de alguém que já está à beira da morte, já era. Não é assim que dizem por aí? Esse já era. Às vezes vamos fazer uma visita no hospital e alguém diz: ó, já não tem mais nada o que fazer. Assim estava esse homem, mas ele disse: fui abatido, mas Ele me livrou. Se hoje você considera-se espiritualmente um homem, uma mulher abatida, só o Senhor te pode tirar do vale da morte. Esse estava morto, mas o Senhor livrou. E ele diz: sou como um simples entre os homens. Quem diria? Quem vai ouvir os simples? Mas o Senhor resgatou um homem que tinha certeza que era simples. Agora volto ao Senhor, minha dívida é com Ele, porque Ele me resgatou. Livrou-me da morte, enxugou minhas lágrimas e os meus pés da queda. Verso 8. Porque tu livraste a minha alma da morte. Veja que agora ele está dizendo que a alma e meus olhos das lágrimas e meus pés da queda, de forma que não há mais como não andar na tua face noite e dia e noite, em qualquer tempo. Então ele diz: crie e não esqueço o que passei nas aflições de um perdido morto. Verso 10. Crie, por isso falei, estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Nós lemos no começo. Por isso ele disse: o que darei eu por todos os benefícios que o Senhor me fez? Olha, o Senhor tinha resgatado ele do vale da morte. Ele mesmo já sabia que não tinha mais jeito. Então ele recorreu ao Senhor. Agora no versículo 13 ele diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que mais me resta fazer? Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Não vou mais esconder quem me salvou. Não posso esconder quem é meu Salvador. Preciosa à vista é a morte dos seus santos, porque aqueles santos que na sua morte ainda têm capacidade de honrar o nome do Senhor. O Senhor, ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltastes as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. O louvor, a adoração ao Senhor, só é possível por aqueles que sabem o que é estar à beira da morte. Não é possível. Qualquer salvo do Senhor, que soube o que era a condenação e o pecado e a condenação eterna, viver agora na presença do Senhor, sem lhe dar sempre louvor, glória e gratidão. Para nós terminarmos, esta pergunta que nós já lemos no versículo 12, que darei eu ao Senhor? Então agora você sabe o que você pode dar ao Senhor, se você está no Senhor. Se você ainda não está no Senhor, clama como um simples, que Ele vai te ouvir. E depois de te salvar, agora você tem uma missão na vida: dar glória e graças a Deus por tudo que tem nos feito. Amém? Um bom final de domingo.
para todos nós. Não esqueça da graciosidade de Deus, Jesus Cristo, que opera os maiores milagres na sua e na minha vida. Amém? Obrigado.